Amém. Graças e paz, irmãos. Bom dia. Que bom mais uma vez estamos na casa do Senhor, para louvar e agradecer o nome dele. E que bom a gente poder entender, que estar na casa dele é um privilégio, Às vezes a gente não entende o que é isso, mas nós possamos entender que é um privilégio estar na casa do Senhor para louvar e agradecer o nome dele, agradecer por toda a semana de bênção que ele nos tem dado, E que bom saber também, que teve alguns irmãos durante a semana cuidando, do prédio aqui. Que bom que ver que os irmãos é interessado com aquilo que Deus nos deu, E que nós possamos todos juntos, estar aí disposto a cuidar daquilo que Deus deu, a gente poder glorificar a Deus com nossos atos, com nossas o nosso trabalho, E estamos alegres, porque o irmão José e a dona Olívia estão de volta, Que Deus abençoa e que nós possamos juntos congregar e louvar a Deus, amém? Vamos orar para dar início ao nosso culto. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma semana de bênção que tu nos deste, Senhor. Mais oportunidade, ó Pai, de estar diante de Ti, Senhor, estar na Tua casa para louvar e agradecer o Teu nome, Senhor Deus. Ó Senhor, que o Senhor possa, Senhor, receber o nosso louvor, Senhor, nossa adoração, Senhor Deus. Que o Senhor possa vir, Senhor, falar, Senhor, aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, o pastor, que ele possa, Senhor, trazer, Senhor, aquilo que Tu tem para nós, Senhor Deus. Dá sabedoria, Senhor, e nos dá, Senhor, o Teu entendimento, Senhor. Abençoa, Senhor, todo o culto, tudo aquilo que for apresentado, Senhor, os louvores, Senhor Deus. Ó Senhor, abençoa, Senhor, a cada um, Senhor, que aqui vai estar, e aqueles que não puderem, Senhor, que o Senhor possa abençoar, Senhor, que de alguma forma, Senhor, a palavra possa chegar até eles, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai, e seja conosco, no nome de Jesus, Pai. Amém. O texto de hoje está em Atos, capítulo 4, versículo 12. Que diz assim, Atos, capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Então vamos com as irmãs, louvor, os irmãos. Convido a igreja a ficarmos de pé, com alegria cantarmos para o Senhor, amém? Rendeu-se à morte ao autor da vida que venceu, poder sem fim Jesus mostrou na cruz do Rei. Cristo pôs uma coroa em fraqueza, no Jesus morreu, mas mesmo assim Jesus venceu e triunfou. Cantarei somente a cruz, nela vou me gloriar. Sangue teu
me prendem mais. Sou livre. Cantarei somente a cruz, nela vou me gloriar. Sangue de Deus ali verteu, sim, na cruz Deus me justificou. Aleluia, aleluia, com Cristo sou. Aleluia, aleluia, nele vou viver. Breve sim virá em glória toda a criação se prostrará, confessará que só Jesus é o Senhor. Cantarei somente a cruz, nela vou me gloriar. Sangue de Deus ali verteu, sim, na cruz Deus me justificou. Cantarei somente a cruz, nela vou me gloriar. Sangue de Deus ali verteu, sim, na cruz eu vou me gloriar. Só na cruz eu vou me gloriar. Só na cruz eu vou me gloriar. Amém, irmãos. Este hino fala uma verdade que às vezes nós não entendemos. Há aqui um verso que diz assim: cantarei somente a cruz, nela vou me gloriar. Sangue de Deus ali verteu. Às vezes nós esquecemos que Jesus era o próprio Deus. Foi o próprio Deus que se entregou. O Cordeiro que se entregou. Ele não foi preso por homens maus. Ele não foi porque ele perdeu uma guerra e perdeu uma batalha. Foi o próprio Deus que voluntariamente, na verdadeira expressão da palavra, ele quis o fazer. Amém? Ali Deus, sangue verteu. Amém? Às vezes nós perdemos porque falamos sem pensar. Esquecemos a profundidade do conceito de que é o nosso próprio Deus de se entregar na cruz. Amém? Glória ao nome do Senhor. E hoje vamos cantar outra vez, ou pelo menos tentar, o Castelo Forte, do nosso caro amigo Martinho Lutero, que há mais de 500 anos atrás foi a face do que nós hoje dizemos que é a Reforma Protestante. Mas antes dele outros houveram e ele não fez sozinho. Deus levantou um povo naquela Alemanha que hoje está esquecida destes homens de fé. Mas o mesmo Deus que levantou estes homens depois de séculos de escuridão, que foi a Idade Média, Ele pode levantar homens e mulheres no dia de hoje. Amém? Glória ao nome do Senhor. E que nós não possamos nunca esquecer que Deus é o nosso castelo forte, aquele que nos guarda. Amém?
fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que igual não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos, o Senhor, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo na defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Amém. Glória ao nome do Senhor. Os irmãos podem sentar. Amém, irmãos. É um dia tão lindo hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Está um friozinho, mas comparado com ontem, né? Está um dia bonito, né? Tão lindo, graças a Deus, o sol raiou. Graças a Deus estamos na casa do Senhor para glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Só reforçando nas palavras do presbítero Márcio, com certeza foi uma semana muito alegre vermos tantos irmãos, inclusive ele não falou, mas inclusive ele, que tiveram aqui trabalhando na casa do Senhor e preparando tudo para termos sempre o campus bonito, bem arranjado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Também com alegria que temos o irmão José, a irmã Olívia de volta, e assim possamos juntos louvar o nome do Senhor nesta manhã e continuamos lembrando neste mês tão especial que é o mês da Reforma. Semana passada nós falamos só a Escritura e hoje nós iremos falar solos Christos. Porquê primeiro só a Escritura e depois solos Christos? Porque encontramos Cristo onde? Na Escritura. O Verbo se fez carne, a própria palavra.
E para nós é muito importante entendermos e lembrarmos o sola escritura, porque nós lembramos que a palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é que dá vida, e é na palavra do Senhor que nós encontramos toda a verdade que precisamos de atender e saber e conhecer. Mas também precisamos de perceber que ela é a única fonte que nos fala de Deus, ela é a única forma de conhecermos a Deus, é através da sua palavra. Não há outra autoridade, ao contrário do movimento do qual da Reforma saiu, ou partiu, ou se dividiu, que é o catolicismo romano, que reconhece uma outra autoridade paralela. Até hoje é assim. Que o Senhor nos ajude e nos faça perceber que existe uma só autoridade sobre a igreja, e essa autoridade é a palavra de Deus. Debaixo dessa autoridade, que é a palavra de Deus, nós encontramos o ponto central da própria autoridade, que é Cristo Jesus, e toda a Escritura ela aponta para Cristo. Por isso é que o nosso culto, além de bíblico, ele é cristocêntrico. Então, quando você diz assim, a pregação foi bíblica, você pode dizer que a pregação foi cristocêntrica, porque se ela não foi cristocêntrica, ela não foi bíblica, porque toda a Bíblia aponta para as Escrituras. Então, até quando nós estudamos um texto do Antigo Testamento, nós conhecemos e entendemos que ela fala e ele fala de Cristo. Pode não ser de uma forma direta, mas fala da autoridade de Cristo Jesus. Por isso precisamos lembrar sempre que Cristo Jesus é o centro da história da humanidade. Por isso que o Natal é tão importante para nós, não é, irmãos? Nós agora ainda temos o dia da Reforma Protestante, ainda vamos ter o Thanksgiving, cada coisa no seu lugar. Os irmãos, por favor, deixem-me enjoy o Thanksgiving, mas que alguns já estão a pensar no Natal, mas o Natal é aquele momento que a gente lembra o nascimento, a vinda do nosso Salvador. Amém? O meu Pedro esta manhã pôs um casaco todo bonito e chegou à minha beira e disse assim, é uma mistura de Thanksgiving and Christmas, ok? Porque já está com o olho no Natal, não é? Mas graças a Deus pela sua bondade e misericórdia, e graças a Deus porque lembramos a Reforma Protestante. Para nós como igreja é importante lembrarmos isso, tá? Na verdade deveria ser feriado, não é, irmãos? Vocês gostariam de ter um feriado? Quem quer votar em um feriado, não é? O mês da Reforma inteiro, não é? Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãos, abram a palavra do Senhor, 1 Coríntios 15, 1 a 4, eu sei que não foi o texto que o presbítero leu, a gente vai ler esse texto mais à frente, 1 Coríntios 15, versículos 1 a 4, e o tema da mensagem então é Solos Christus, 5 solos Christus. Mais uma vez, irmãos, se você perdeu a semana passada, você pode ir online, os vídeos estão lá para você pegar a primeira parte. 1 Coríntios 15, 1 a 4. Texto precioso da palavra do Senhor que nós já temos falado muitas vezes. À medida que os irmãos encontrarem, por favor, fiquem de pé, como é habitual, para nós sabermos que estão todos prontos para lermos a palavra do Senhor juntos. 1 Coríntios 15, versículos 1 a 4. Assim diz a palavra do Senhor, ou assim diz o Senhor. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Oremos. Amado Deus e Pai, toda a honra, glória e exaltação seja dada ao Senhor nosso Deus. Que Solos Cristo esteja presente não só nesta mensagem, mas em todas as mensagens que forem pregadas deste púlpito, para que a glória seja do Senhor somente. Te pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Por várias vezes tenho usado este texto e dito, somente o versículo 3 e 4, eu tenho dito, os irmãos já me ouviram dizer isso várias vezes, ou já leram isso várias vezes, de coisas que eu escrevi, dizendo que esta é a definição do Evangelho. Versículo 3 e 4, eu chamo a definição do Evangelho. Paulo diz, pois o que lhe primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Definir conceitos é muito mais importante do que o que parece. Se você é da minha idade, você estava no ensino médio, você começou a aprender a definição de conceitos, você começou a ser reforçado com a ideia da definição de conceitos. E você tinha testes com definições de conceitos. Você tinha que definir um conceito, decorar a definição de uma determinada coisa e escrevê-la. E era muito chato, não era? Porque você tinha que memorizar palavra por palavra.
Embora nós na altura, irmãos, nós na altura podíamos não entender muito isso. E isso não começou no ensino médio, isso começa muito antes. Mas no ensino médio é muito, muito importante, depois no ensino secundário também. E era muito chato isso. Até nós chegarmos ao ano 2023 e percebermos que a definição de conceitos não tem interesse nenhum para mais ninguém. E é por isso que cada um diz a verdade que lhe apetece. A minha definição de um determinado conceito pode ser esta, a sua pode ser outra. Você olha para uma coisa e eu acho que é uma coisa, é verdade para mim. Você acha que outra coisa é verdade para outra pessoa. A palavra do Senhor, ela está cheia de definições. Ela até mostra, por definição, quais são os atributos de Deus, as características. Então Deus não pode ser aquilo que eu crio na minha cabeça, é aquilo que é e que a Escritura ensina. Esta é a definição do Evangelho. O que é o Evangelho? O que é a pregação do Evangelho? É que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. E de onde é que eu tiro isso? Olha o texto. Segundo as Escrituras. Sola a Escritura. Simples, fácil de entender. Que a mensagem do Evangelho pregada, tem como centro a pessoa de Cristo Jesus e sua obra. Não só a obra na parte da expiação, da crucificação, mas também do facto que ele foi sepultado e ele ressuscitou em glória e vivo está. Esta é a definição do Evangelho. E que você só terá pregado o Evangelho a alguém ou anunciado o Evangelho a alguém se você tocou estes pontos e os explicou à pessoa. Porque nós somos rápidos a falar da crucificação, mas nestes últimos anos, irmãos, nós temos estado tão distraídos e encontramos tantas coisas nesta terra para nos entreter que nós temos esquecido da ressurreição de Jesus Cristo. E é por isso, meus amados irmãos, que eu tenho insistido tanto e falado tanto da ressurreição do Senhor aqui, e alguns de vocês já não suportam ouvir falar nisso, falar de vida eterna, falar da ressurreição, porque, meus amados irmãos, essa é a nossa esperança, essa tem que ser a nossa confiança, e esse tem que ser o gozo que enche o nosso coração todos os dias. O nosso gozo vem do Senhor, a nossa alegria vem porque Ele ressuscitou, vivo está, e um dia estaremos com Ele. Ele não somente morreu pelos nossos pecados, Ele não ficou morto. Note, meus amados irmãos, que a palavra do Senhor diz, Paulo diz, numa das cartas, que se Cristo não ressuscitou, é de balde, é em vão a nossa pregação, ela não tem valor. Porque simplesmente Ele nos livra da condenação do pecado, mas não nos leva para o céu. A cruz sem o sepulcro vazio é meio evangelho, é meia verdade. E meia verdade, meus amados irmãos, é uma mentira. Meia verdade é uma mentira. Jesus não só morreu no lugar de pecadores, não só verteu o seu sangue para que todo aquele que nele crer possa ter vida eterna, como Ele ressuscitou, confirmando essa vida eterna, garantindo essa vida eterna. Sendo Ele o primogênito entre muitos irmãos, ressuscitou de entre os mortos e vivo está. E foi visto por mais de 500 irmãos, diz a Escritura, e subiu ao céu, de onde também voltará, em glória, para buscar aqueles que são dele, para que para todo sempre estejamos com ele. Quantas referências bíblicas eu fiz aqui nesta frase, que eu só coloquei porque o nosso coração, o nosso desejo, o nosso anseio é a volta do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Meus amados irmãos, jamais para de falar da ressurreição do Senhor. Porquê é que nós nos Estados Unidos não temos tanto desejo de falar da ressurreição do Senhor? Não é tão normal ouvir entre os crentes. Porquê? Porque nós todos buscamos coisas e bens nesta terra. E juntamos para bens nesta terra. E sempre tendemos, irmãos, porque a sociedade nos incuta essa ideia de que a aposentadoria é o final da nossa vida. Ele não é o final da nossa vida, irmãos. Ele não é o final da nossa vida. O final da nossa vida é a ressurreição com Cristo para todo sempre no céu. E é isso que importa. Meus amados irmãos, se nós pudéssemos desligar por um momento da sociedade à nossa volta, se o Senhor nos abrir os olhos para nós contemplarmos o céu de glória, meus amados irmãos, o desejo da igreja era tanto por Cristo Jesus voltar, que nós começávamos a clamar dia e de noite, volta Jesus, volta Jesus, volta Jesus, volta Jesus. Enquanto que muitas vezes nós pensamos assim, Jesus volta daqui mais um tempo, deixa-me fazer mais isto, deixa de desfrutar mais daquilo. Deixa de desfrutar mais do outro. Que o Senhor nosso Deus nos ajude e nos abra o entendimento. E esta é a mensagem Cristo ao centro. Por isso que nós afirmamos solos Cristo. Somente Cristo salva. A pregação, a centralidade das Escrituras, a nossa centralidade da nossa vida é o facto que da obra de Cristo Jesus no Calvário e a ressurreição de entre os mortos e em nenhum outro há salvação, mas falaremos disso daqui a pouco.
Agora vamos voltar ao início do texto, versículo 1 e 2, Bíblia aberta, por favor, irmãos, sempre com a Bíblia aberta, 1 Coríntios 15, versículos 1 a 4, eu volto a referir, por favor, se você já fechou a sua Bíblia, errou, abra novamente, por favor, versículos 1 a 4, diz assim: irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei. Eu gosto tanto desta frase, e nesta versão das Escrituras que nós usamos aqui, ela é tão clara, não é? Paulo escreve aos Coríntios assim: eu quero vos lembrar do que já vos disse. É um lembrete. Uma coisa que você precisa... Uma notazinha só para você lembrar. Não é para aprender nada agora. É só para lembrar o que você já aprendeu. E o que é isso? O que vocês já receberam. Versículo 1 ainda. Olha o que diz. O qual vocês já receberam e no qual estão firmes. Então não é que a igreja precisava de... Não é que... Sabe aquela história do irmão que está desviado e a gente tem que ir falar de Jesus, que é para ele aceitar Jesus de novo? Um monte de besteira que eu falei agora aqui, não é? Então o irmão está desviado, a gente vai lá, fala Jesus, vai aceitar Jesus de novo, não é? Não é isso que Paulo está a dizer aqui. Não é isso que Paulo está a dizer aqui. Paulo está a falar para aqueles que estavam firmes no Evangelho. Você está firme no Evangelho? Glória a Deus, você precisa deste texto. É para quem está firme, o qual vocês receberam e no qual estão firmes, mas precisa na mesma de ser lembrado. Por isso é que você volta à casa do Senhor sempre, constantemente. Por isso que você lê a Bíblia todos os dias. Por isso que você ora todos os dias. Porque você precisa de ser lembrado. E eu preciso ser lembrado. O Evangelho que foi pregado, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Eles estavam firmes. E o versículo 2, ele lembra de uma coisa muito importante. Por meio deste Evangelho vocês são salvos. Em nenhuma outra salvação, não há outra forma de salvação. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Embora é uma ação do Espírito Santo que faz alguém morto em delitos e pecados ouvir o Evangelho, perceber e crer, é através da pregação do Evangelho, é através desta verdade. E diz o texto que vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Quantos irmãos e irmãs vocês conhecem que se desviaram e foram para trás e que por um momento pareciam ter crido, e a verdade é que nunca creram, porque se tivessem crido permaneciam, saíram de nós porque não eram de nós, porque se fossem de nós estavam connosco, diz a Escritura. Lamentavelmente não se pegaram firmemente porque não tinha sido plantado pelo Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo planta, ninguém arranca. Ninguém arranca. Porque é uma obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Amém? É tão precioso saber isso, irmãos. É tão bom saber isso. Então você que está aqui esta manhã, você diz assim, ou você que está a assistir online, você diz assim: como é que eu sei se foi o Espírito Santo que plantou, ou se eu criei por um momento, me convenci por um momento e me vou desviar mais tarde? Como é que eu sei? E, amados irmãos, nós estávamos a falar sobre isto. E na sexta-feira com os jovens, falar sobre Moisés e falar sobre certeza de salvação. Muito interessante. Eu tenho aprendido muito com os jovens, gosto muito desse tempo de sexta-feira. E diz assim, e eles estávamos a falar e a discutir, e como é que alguém sabe? Como é que eu sei, irmãos, se foi uma coisa que eu ouvi, me convenci, ou se eu realmente creio? Se realmente foi o Espírito Santo que plantou na minha vida? E, mas isto é a pergunta que você tem que fazer assim todos os dias. E muita gente que ouve-me dizer isto, diz, não, está a duvidar da salvação, está a duvidar, é Satanás a colocar dúvida na sua cabeça. Meus amados irmãos, não deixe que Satanás coloque dúvida na sua cabeça, é outra história. Mas você precisa saber todos os dias se você é salvo ou não. E você é salvo se você se pega firmemente à palavra. Significa se você obedece ao Senhor Jesus Cristo. Se você produz frutos que revelam arrependimento. Se a sua vida demonstra que você é um cristão. Não quando você está na igreja no domingo de manhã. Não quando você no dia do Senhor vem à casa do Senhor. Mas quando você está no seu trabalho, nas suas afazeres. Quando as suas reações são a reação de um cristão. Porque a ação é premeditada. A reação saiu, já foi. Não volta para trás. As suas reações são o modo de agir. Quem é o centro da sua vida? Solos Cristo, somente Cristo é o centro da sua vida? A sua fé está afirmada nesta palavra? Neste Evangelho? A sua confiança, a sua alegria é o céu? Você olha para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, você entende que, como a irmã Sônia estava a dizer, que Deus enviou o seu Filho e Ele, sendo Deus, se entregou porque Ele quis em seu lugar e o sangue vertido foi vertido por si. É por isso, meus amados irmãos, que nós não podemos entender, jamais podemos entender que o sangue de Jesus foi vertido de qualquer maneira por qualquer um. Ele foi vertido por aqueles que sabiam de salvar, porque é o precioso sangue de Cristo.
Não é uma coisa qualquer. Não é o café que vai ter daqui a pouco, que se ninguém tomar, alguém vai vir por ali fora com a caneca, acontece todo domingo. Mas alguém quer, vou jogar fora. Alguém quer, vou jogar fora. Não é isso que os irmãos fazem? As irmãs fazem, vêm com o café. Alguém mais quer café, que vou jogar fora. O sangue de Jesus não é assim. Não é? Ele verteu o seu sangue e o Espírito Santo anda aí. Quer, não quer, é que vou jogar fora, vai sobrar. Tem gente que pensa que a expiação é o café da manhã. O precioso sangue de Cristo foi vertido exatamente como tinha de ser por aqueles que precisavam, que o iam receber, a quem Deus concedeu receber a dádiva da graça. Somente Cristo, o centro do Evangelho, o centro da verdade divina, não diminua o sangue de Cristo. Tem gente que consegue fazer do sangue de Cristo uma coisa qualquer. Acontece uma coisa qualquer, diz sangue de Jesus. Eu não suporto, irmãos, isso. É uma abominação tão grande, é uma blasfémia. Cai uma coisa no chão, sangue de Jesus tem poder. Antes dizia, alguém me quer falar. Não sei se no Brasil usava isso. Deixa cair uma coisa, diz, alguém me quer falar, que é um espírito, não é? Uma coisa qualquer. Agora diz, sangue de Jesus tem poder. Amados irmãos, seriedade com o Evangelho. Deus entregou o seu próprio Filho, sendo Deus se despiu da sua glória, para verter o seu precioso sangue, para que pelo sangue do precioso Filho de Deus nós pudéssemos ser salvos. É por isso, meus amados irmãos, que a nossa união que está aqui, ela não é pelo sangue que corre nas veias, nas nossas veias, é pelo sangue de Cristo derramado em nosso lugar. Nós estamos unidos pelo sangue de Jesus, nós somos família em Cristo. Não é pelo sangue que corre nas nossas veias, que daqui a uns anos vai ficar lá na sepultura, lá debaixo da terra. Seca não dá para nada. É o sangue de Cristo precioso, eterno, do eterno Deus. Meus amados irmãos, você não encontra nem nas Escrituras que ninguém foi curado pelo sangue de Jesus, sabia isso? Que é outra coisa que é mau entendimento terrível. Você está curado pelo sangue de Jesus. É com base numa má interpretação do texto de Isaías, de pelas suas pisaduras fomos sarados. Uma falta de entendimento que aquele contexto todo ali é sobre a salvação, lógico. Então a pessoa diz, né, você vai ser curado pelo sangue de Jesus, ou pelo sangue de Jesus você está curado, pregador entusiasmado. Todas as curas no Novo Testamento, Jesus disse, em meu nome, no nome de Jesus, deixa o sangue para a salvação só. Porque é muito mais precioso, é muito mais extraordinário, é muito maior do que a sua cura física, muito maior do que a conta do seu banco, muito maior do que o seu casamento, do que qualquer outra coisa. É a sua salvação e o sangue de Jesus é só para isso, é exclusivo. É blasfémia usar para outra coisa. Por muito bom intencionado que o pregador seja, por muito bom intencionado que você queira ser, por muito espiritual que você queira dar a entender, o sangue de Cristo, pela ressurreição de Cristo nós temos vida agora, vida espiritual agora, que antes estávamos mortos em delitos e pecados, mas por causa da ressurreição do Senhor nós vivemos uma vida para Deus e um dia estaremos com Ele para sempre. Solos Cristo, só pela obra da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, só nele está a nossa confiança. Não podemos usar para outra coisa. Não anule, exalte, não anule. Mas é o Evangelho que temos vivido hoje, que assistimos hoje. Não tem problema, é só uma questão de definição. Alguns dizem que vocês reformados têm a mania, né? Tudo tem que ser assim. Tem que ser mesmo. Tem que ser mesmo. Mas entendem, irmãos, uma coisa que eu já falei várias vezes e volto a dizer, você fica escandalizado e deve ficar. Quando você vê uma sociedade que não se posiciona com relação a nada, não tem ideias definidas, não tem valores definidos. Ontem estávamos a ter uma conversa extraordinária, o nosso filho estava-nos a contar um episódio de que não existe pro-life e pro-choice. Na verdade, existem muitos pro-lives e muitos pro-choice, ou muitos mix pelo meio. Muitas confusões de ideias. Right? E o nosso filho estava a partilhar connosco o que ele ouviu na escola.
E louvado seja Deus pelo entendimento que Deus deu. Sorry, mas tudo que sai em nossa casa sai no púlpito, já sabes como é. E ele estava-nos a contar e nós louvamos a Deus pelo entendimento que Deus deu e o discernimento, mas como é insistido. Irmãos, ou você é a favor do aborto ou você é contra, não tem meio termo. Mas eu não posso ser uma coisa e outra. Se você tem a opção de escolha, já é pro-choice. Escolha para a escolha, right? Nem que seja uma só situação, já é pro-choice. Já é pela escolha. Ou você é pela vida, não? Meus amados irmãos, porquê que a sociedade chegou a este entendimento de que um bebê pode ser uma coisa ou outra, ou pode até ser hoje um tipo de ter um sexo hoje e amanhã praticar outro? Porquê? De onde é que saiu isto? Saiu da falta de definição de conceitos, e a culpa está, em muitos casos, e muito acentuada, na igreja, que ao longo dos anos deixou de pregar definições de conceitos e começou a pregar umas teorias e umas ideias e umas emoções, e todo mundo amém, amém, e foi repetir chavões lá fora. É por isso que a gente vê crentes por aí, sangue justo em poder, para isto, para aquilo. E outras besteiras assim. E algumas sendo até abominações. Um linguajar evangélico que eu não suporto. Para vir ao crente começou a substituir tudo, não é? No sítio onde falava palavrão, agora fala, não é? Quer insultar alguém, diz aquele abençoado. Mas no passado falava uma coisa que a gente nem pode dizer agora, não é? Mas agora, irmãos, trocou, fala chavões, fala umas coisas assim, porque parou de definir conceitos e o mundo foi ganhando terreno. Porque nós, como igreja, temos deixado de fazer o nosso papel. O Evangelho é a morte e a ressurreição do Senhor. Period. O sangue de Jesus é só para a salvação. É assim que diz a Escritura. Irmãos, eu não estou a falar em ler enciclopédia bíblica, eu não estou a falar em ler as Institutas da Religião Cristã do João Calvino, eu não estou a falar em ler os comentários do Martin Henry. Se você quer ler essas coisas todas, faz muito bem, mas eu não estou a falar de você ler isso, nem decorar essas coisas. Eu lembro do presbítero Silvério, uma vez, ele pegou na teologia sistemática do Gruden. Ele leu de uma capa à outra direto. Eu recomendei o livro para ele, mas era para ele pesquisar quando precisasse fazer uma pregação. E ele leu direto. Irmãos, eu tenho quase certeza que ele foi o único crente da geração dele que alguma vez leu a teologia. Eu tenho a teologia sistemática de Martin Gruden, mas que eu consulto. Ultimamente eu não tenho usado, mas que eu recomendo. Está no escritório, não é uma coisa, nunca li de capa a capa, nem quando estava no seminário nós os usávamos, mas nunca lemos de capa a capa, a gente lia porções, ele leu de capa a capa. Agora, você quer ir por aí, irmãos, quer pegar na minha, eu empresto, leva para casa, leia tudo. O presbítero Márcio tem a teologia, eu tenho certeza que ele não leu de capa a capa, mas leu outros livros de capa a capa, porque aquele é um livro de consulta. Quer ler assim, quer estudar assim, irmão, vá em frente, mas não é isso que eu nem estou a ir por aí, mas a definição de conceitos, a verdade absoluta das coisas fundamentais, dos elementos fundamentais da nossa salvação, que são inegociáveis. Inegociáveis. O sangue de Jesus para a salvação. Por meio deste Evangelho vocês são salvos. Você se apega firmemente, se você tem estas verdades absolutas em sua vida, a sua vida demonstra isso. Você produz um fruto agradável a Deus, você vive uma vida que glorifica a Deus, você exalta e glorifica o nome do Senhor, porque você crê neste Evangelho, você pega a Ele e vive segundo a vontade do Senhor. Agora, se você não crê, se você não se apega a Ele, se você não vive para a glória de Deus, se você não produz fruto do Espírito, você não é salvo. Você não é salvo. Você precisa de arrependimento. Não importa quanto você sabe estas coisas, você pode até criar uma definição muito bonita e repeti-la. Se ela não é aplicável na sua vida, você não é salvo. O Senhor nos ajude e nos faça entender estas coisas. Solos Christus. Eu tenho 2 textos bíblicos que eu gostava de ler para fazer a aplicação da mensagem às nossas vidas. Sobre Solos Christus. Primeiro é aquele que o presbítero Márcio leu, Atos 4:12. Se você puder abrir a palavra do Senhor, Atos 4:12. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. É fácil de entender este versículo ou difícil? Vamos ler novamente. Não há salvação em nenhum outro. Só há salvação num.
Pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual vamos ser salvos. O reforço da ideia neste texto é uma redundância, não é? Mas entendem que é uma redundância. Ele diz assim: não há salvação em nenhum outro, só em Jesus. Não há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu, eu volto a dizer, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual vamos ser salvos. Você entendeu? É como se assim: você não entendeu? Não há salvação em nenhum outro. Não entendeu? Deixa eu explicar de novo. Não há, debaixo do céu, não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Irmãos, não é a ideia de que todas as religiões procuram o bem, todas levam a Deus. Não, não há salvação em nenhum outro. Só há salvação em Cristo Jesus. Quem crer em Cristo Jesus é salvo, quem não crer não é salvo. Eu já encontrei, irmãos, gente professando, tentando até ser muito amável e dizendo: e aqueles que nunca ouviram o Evangelho, que nunca ouviram falar de Jesus, não são salvos. Porque não há outro nome no qual alguém possa ser salvo. E você diz assim: e os do Antigo Testamento esperavam e criam na promessa, segundo Hebreus 11, da vinda daquele que os haveria de salvar, desde Gênesis 3,15. Não há salvação em nenhum outro. Mas a pessoa é uma boa pessoa, mas não é salva se ela não crê em Jesus. Irmãos, pregadores hoje, recentemente, nos últimos anos, em canais públicos de televisão, gaguejando quando lhes é perguntado se há salvação em algum outro. E os que não creem em Jesus podem ser salvos? E a resposta é: não me cabe a mim julgar, eu não sei. Pregadores da atualidade, irmãos, gente que tem a oportunidade que teve a oportunidade de ir no canal de televisão e podia ter dito a verdade. E por outro lado temos outros, louvado seja Deus, que foram e falaram a verdade, e abriram a boca e disseram: não há outro. Não há outro. Só em Jesus Cristo. Qual é a diferença entre o cristianismo e qualquer outra confissão ou credo? É que todos os outros tentam chegar a Deus. Desde a Torre de Babel. Qual foi o problema da Torre de Babel? É que se Deus não tivesse confundido as línguas, eles tinham mesmo chegado ao céu, não tinham? Não. Eles tinham chegado ao céu? Não. Eles tinham chegado a Deus? Não. A gente sabe que hoje é impossível. Eles na época não tinham essa noção. Olha quantos prédios foram levantados. Cada vez, né, o prédio mais alto do mundo está sempre a ser ultrapassado, não é? Vocês já perceberam? Está sempre a ser ultrapassado. Nunca chegaram. Com a tecnologia de hoje. Mas havia uma tentativa, uma intenção. E Deus acabou com aquilo. Porque o homem, em seu pecado, ele não pode chegar até Deus. Cristo teve que vir a nós. Essa é a diferença entre cristianismo e qualquer outra confissão ou religião. É que nós não vamos a Deus. Ele veio até nós em nenhuma outra salvação e Ele teve que vir. Porque nós não podíamos ser salvos em nenhum outro. Só Jesus Cristo salva. 1 Coríntios 2, 1 a 5. Amém. 1 Coríntios 2, 1 a 5. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para vos proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu gosto tanto deste texto. Se este texto não fosse verdade, eu não estaria aqui neste púlpito hoje. E você não estaria aqui neste lugar. Olha o texto comigo. Paulo diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente. Você não vem aqui ouvir um discurso eloquente. De certeza absoluta. Senão você estaria noutro lugar.
não foi com muita sabedoria para proclamar o mistério de Deus. Hoje, meus amados irmãos, faz-se cada coisa no púlpito, cada coisa para se tornar atrativo e chamar a atenção. Eu acho que das mais extraordinárias que eu já vi é quando o pregador desce num zipline, não é? Já viram? O pregador desce no zipline. Está mal connosco, irmãos, por duas razões. Primeiro, a igreja não tem espaço. E segundo, eu tenho medo de zipline. Eu não gosto muito de zipline. Se fosse de alturas, eu tenho um bocado de problema com as alturas. Mas quando Jesus vier, eu vou, irmãos. O problema é, nessa altura, não tenho medo com as alturas. Então, estava muito difícil. Mas faça uma coisa mais extraordinária. Ou então usa-se palavras, não é? O pregador chega no púlpito. Quando não fala em línguas, usa o grego. No grego, a palavra diz não sei o quê, e toda a gente fica, uau, fulano é mesmo bom de grego. Irmãos, a única coisa que o fulano tem, às vezes, é um dicionário de grego, que diz uma palavra ou outra, ou então, e Google it. Foi o que ele fez. Tem outros que sim estudaram grego e é ótimo, irmãos. Quem dera eu ter tido essa oportunidade. Tá? Para mim, grego é literalmente grego, então não tem como a gente estudar muito, porque não sabe muito. Não quer dizer que nunca pesquise uma palavra no original, e é ótimo, é bom, não entenda mal. Mas às vezes fica-se com uma sabedoria, com uma eloquência para demonstrar uma coisa. Fala-se palavras que ninguém entende. O que Paulo fez, ele não usou isso para proclamar o mistério de Deus. Entenda a palavra aqui, mistério, não ministério. Mistério. A salvação é um mistério. Por isso que só se o Espírito Santo abrir a nossa mente para a gente crer, é que funciona. Eu já disse isso aqui várias vezes, irmãos, e já tenho percebido isso várias vezes ao longo da minha vida, que aquela pregação que a gente prega às pessoas não cabe na cabeça de ninguém. Por isso é que é loucura para os que parecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Diz a Escritura. Que você prega coisa que não faz sentido a ninguém. Eu uma vez estava a falar com um judeu, e ele disse-me o seguinte: não, vocês realmente acreditam que uma virgem deu à luz um filho? Realmente? Really? É que isso não cabe na cabeça de ninguém. E como ele era judeu e cria na criação, e eu disse-lhe assim: o que é mais difícil? Do pó da terra surgir um homem e desse pó da terra surgir todos nós, ou uma virgem, um ser vivo, dar à luz outro ser vivo? E estava um católico do lado. Eu lembro tão bem disto, irmãos. Então, o judeu tinha uma determinada qualificação dentro da comunidade judaica. E estava o católico do lado, que também cria, né, na ressurreição, na encarnação, como nós queremos, né? E eles com uma diferença grande de quem Maria é, mas eles creem também nessa parte. E eu lembro do católico olhar para mim e depois do outro ficar sem palavras e disse: mas na verdade, só para dizer isto, a religião judaica ou cristã, nós, tanto na parte judaica como na parte cristã, não faz sentido nenhum. Surgiu do pó da terra, Deus criou-nos a nós. De uma virgem, nasceu um filho. Aquele que nasceu era Deus. Depois ele foi à cruz, morreu por todos aqueles para trás e para a frente dele. Para que morresse pelos que estavam ali. Agora, ele ressuscitou, porque ele ressuscitou 2000 anos depois, para alguns 6000, para Adão, vão ressuscitar também 6000 anos. Onde é que está o corpo de Adão? Cabe na cabeça de ninguém. É loucura para os que parecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, irmãos, a eloquência humana na pregação, ela não faz falta alguma. Porque ela não vai convencer ninguém, porque é loucura. Mas a simplicidade da pregação, Paulo diz assim: nada mais eu quis saber, nada. Só a não ser Cristo e este crucificado. Ele esteve lá e tinha só uma coisa em mente: pregar Cristo e Cristo crucificado. Porque aqueles que houvessem de crer tinha sido por ação do Espírito Santo. Porque os outros iriam achar loucura. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que tive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiu de palavras persuasivas de sabedoria. É por isso, meus amados irmãos, nós falamos aqui já há um tempo atrás, e é por isso que eu insisto nisso. Irmãos, eu sou 100% a favor
da apologética. Tá? 100%, você tem que ser apologeta. Irmãos, mas por favor, para antes de convencer a pessoa. Porque então você salvou a pessoa. E se você salvou a pessoa, vocês vão ambos para o inferno. Agora, se você souber que Deus salvou-te a ti, pela ação do Espírito Santo, você sabe que você tem que parar para que o Espírito Santo use as suas palavras e convença aquela pessoa da verdade, do juízo e da justiça. Minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. Mas, irmãos, se eu não tivesse confiança que quando subo no púlpito é uma demonstração do poder do Espírito, que a glória é do Senhor somente, que a palavra por mim pregada é a palavra de Deus, que é o Espírito Santo que vai usar para dar vida no seu coração, e os meus exemplos da minha família às vezes são só um adorno para me tornar mais fácil de expressar o que eu quero dizer, e que o Espírito Santo até isso usa para que você creia em Jesus. Eu não venho mais aqui, não vale a pena, vocês não precisam de vir mais. Se alguém aqui acha que eu não prego pela palavra de Deus e é o Espírito Santo, que é uma demonstração do Espírito, você não venha mais, porque você está a perder o seu tempo. Você está a perder o seu tempo. Vamos pregando porque sabemos que é uma demonstração do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Qual é a intenção da pregação? Qual é a intenção hoje? É quando você sair deste lugar, você esteja cheio de fé pelo poder de Deus e não por causa de algum exemplo ou alguma palavra que eu disse. Que eu espero que Deus use, que eu oro para que Deus use, que eu levo com temor para que Deus use, mas tem que ser a ação do Espírito Santo de Deus agindo. E não estou a tirar nunca, irmãos, a definição de conceitos, ou a necessidade que você tem de ler, ou de aprender, ou quão bom é nós ouvirmos um pregador eloquente, ou ler um livro que edifica. Estou ainda a trabalhar naquele livro que os irmãos vão oferecer, estou a ler aos pouquinhos e tenho sido tão edificado com a vida do professor Augusto Nicodemos, do doutor Augusto Nicodemos. E tanta coisa eu tenho aprendido, estou a ler bem devagar, já passei do meio, irmãos. Mas eu vou ler o livro todo, porque é muito bom, tem sido edificado a minha vida. E meus amados irmãos, e quanto a gente aprende, é bom isso, mas é a pregação do Evangelho, da morte e da ressurreição do Senhor, que produz vida e que tem poder para salvar. Amados irmãos, louvado seja Deus pelo solos Christus. Louvado seja Deus porque nós sabemos que somente em Cristo há salvação. Louvado seja Deus porque Ele abriu a nossa mente para percebermos a importância da ressurreição do Senhor. Louvado seja Deus pelos irmãos que reuniram lá para assinar a declaração de Cambridge. E o nome que me faltou a semana passada foi Alistair Berg. O Alistair Berg esteve nessa assinatura e o R.C. Sproul são os dois nomes mais conhecidos, eu penso, da congregação aqui. Mas a lista, os irmãos que receberam a declaração, no final está os pastores, os irmãos que assinaram, e deve ter outros nomes que os irmãos talvez conhecem, mas esses dois por certo. E louvo a Deus porque eles se reuniram para pôr junto este documento que tem servido, irmãos, para nós pregarmos nas igrejas. Estamos pregando o documento? Não, estamos a pregando a Escritura. Mas nos ajuda a colocar em ordem. Eu louvo a Deus por Deus me permitir mais uma vez subir este púlpito para pregar mais uma vez as 5 solas. Porque elas trazem tanta edificação à nossa vida. E foi tão simplificado, colocado diante de nós, com palavras simples. Porque a grandeza do Evangelho tem que ser colocada de uma maneira que até uma criança possa entender, mas jamais pode ser diminuída. Porque ela é poder de Deus. Só porque nós colocamos a mensagem de maneira, e um dos testes que nós fazemos ao ir para casa todos os domingos, nós entramos no carro, a primeira coisa é o que é que foi a pregação. E eles dizem o que foi a pregação. E às vezes eles colocam a pregação com palavras que eu podia ter tido usado aqui, mas que foi melhor que a que eu usei aqui. Louvado seja Deus por isso. Porque tem que ser feito de uma maneira que até a Lili tem que entender. É por isso que ela está aqui, por isso que nós não temos salinha na hora do culto. Tem salinha na hora do culto, tens que comunicá-la a seguir. Ela tem que entender. Mas ela jamais pode diminuir, a pregação não pode diminuir a grandeza da verdade, da demonstração do poder de Deus. Ela tem que mostrar o poder de Deus. Ela tem que mostrar o poder salvador. Ela tem que mostrar a glória do Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, segundo o propósito divino, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna e o glorifique para todo o sempre no céu da glória, onde juntos estaremos, celebrando e adorando o Senhor para todo sempre. A grandeza da dimensão não pode ser encolhida, mas não pode ser eloquente ao ponto que ninguém entenda.
Ela tem que chegar ao nosso coração. E esse é o maior desafio de quem prega. E tenho certeza, se você falar com o Presbítero Márcio, é o maior desafio. É como pegar numa coisa tão grande e colocá-la de maneira tão simples, sem diminuir a grandeza dela. É muito difícil. E a gente falha pelo caminho. Mas o Espírito Santo não deixa que a mensagem não chegue aos corações. E esse é o meu consolo. Louvado seja Deus pelo Solos Cristo. Agora, Lili, por favor, tá? Lili? Meus amados irmãos, vamos fazer como a semana passada. Eu gostei, eu achei bonito. Vamos ficar de pé e vamos ler a tese 2 na declaração do... eu tenho um erro aqui, mas eu acho que ali não tenho. Só vi agora. Podes pôr, Lili? E vamos juntos ler. Não, eu penso que está certo. É o 2. O outro? Está certo. Vamos ler juntos, irmãos. Reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação são por si só suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Amém? Queremos assim? Então vamos orar juntos. Amado Deus e Pai, neste dia, com alegria, dizemos Solos Christus. Jamais nos deixe, Senhor, afastar desta verdade profunda e maravilhosa, de que somente em Cristo Jesus há salvação. Pai, continua nos lembrando pela Tua palavra da morte, do sepultamento e a ressurreição do nosso Senhor. Aumenta a nossa fé neste dia. Faz-nos ver Cristo mais uma vez. Senhor, ajuda-nos a negar cada vez que alguém se levantar e pregando alguma coisa diferente a outro meio de salvação. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a continuarmos afirmando e pregando esta verdade. Meu Pai, os tempos são difíceis, mas maior é o que está conosco. Daremos glória e exaltação a Ti, enquanto aguardamos o dia em que veremos a face do nosso Senhor, aquele que se entregou em nosso lugar. Oh Pai amado, que dia glorioso nos espera, e por causa desse dia nós seguiremos e somos fortalecidos hoje. Louvado seja o Teu nome, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Podemos sentar.